A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu estou aqui com o nosso seminarista Luiz Davi, nosso seminarista boliviano que veio da Bolívia para aqui compor este seminário. Hoje nós vamos fazer algumas perguntas para ele, vamos conversar sobre alguns temas, conversar sobre algumas situações que aconteceram lá na Bolívia e algumas situações que ainda acontecem, onde ele vai nos contar como a igreja tem se desempenhado lá na Bolívia. Quero agradecer pela presença do Davi, que veio aqui no nosso programa participar. E as primeiras coisas que a gente vamos conversar hoje é sobre o crescimento das igrejas evangélicas na Bolívia. Nas últimas décadas, houve um notável aumento na presença e na influência das igrejas evangélicas na Bolívia, resultando em mudanças na demografia religiosa do país. A pergunta que eu quero fazer para ti, nesse caso, como que o país, como que a tua região, eles receberam a notícia de que a igreja estava aumentando, estava se expandindo cada vez mais no país, assim, na região lá? Boa paz do Senhor, meus irmãos, canal do Nicola, prazer estar aqui, sou seminarista também. Obrigado, Nicola, por ter me convidado aqui nesse momento. Então, a pergunta é, né, que nosso país, Bolívia, tem diversas culturas, tem diversos ritos, cheio de cultura, a Bolívia. Então, nosso país vai crescendo de pouco a pouco e a igreja é um prazer, uma alegria que a igreja está crescendo. Nós somos da igreja Adventista da Promessa, mas temos muitas igrejas lá que estão crescendo, cresce, mas nossa igreja, temos só uma igreja Adventista da Promessa e acreditamos e creemos que vamos crescer, expandir esse evangelho com a igreja Adventista da Promessa. Então, é uma grande alegria o que Deus está fazendo, não só com nossa igreja, sino com outras igrejas, que outras pessoas conhecem o Evangelho de Deus, conhecem a Palavra de Deus, né? E é grande alegria saber, como boliviano, que a igreja está chegando, a Palavra de Deus está crescendo ainda mais na Bolívia. E isso é uma alegria, saber que a igreja está crescendo, o Evangelho está expandindo, né? Como eu falei, tem um momento de rito, tem momento de cultura, tem momento de adoração lá, né? Não somente a Deus, mas daqui a pouco acho que tem alguma pergunta disso, né? E, assim, é uma alegria no país saber que o evangelho está crescendo. Amém. E teve algum atrito, alguma coisa assim das pessoas da Bolívia, do pessoal da Bolívia, da população? Teve algum atrito, teve algum momento que o pessoal não quis aceitar o evangelho entrar no país? Teve algum momento que o pessoal tipo, ficou meio que recuado quando o evangelho estava chegando? Por ser alguma coisa nova, por ser ensinamentos novos, ou não teve nada? O que eu posso falar, Nico, por parte da gente, do povo boliviano, eles aceitam muito, porque a cultura, o cristianismo mais forte lá é os católicos agora, né? Mas só que por parte da política que temos na Bolívia, são muito religiosos em outro lado, adoração ao Pachamama, que é Mãe Terra, que eles falam. Tiveram dois momentos que o governo tentou fechar as igrejas. Era para nós, 2018, deixar de cultuar nas igrejas, nas casas, e a igreja não existir mais na Bolívia. Ou seja, era um momento muito doloroso, muito forte para muito cristão, ainda mais para os católicos. Por parte do povo boliviano, aceita a palavra de Deus. Acho que foi um momento muito grandioso de saber que a palavra de Deus estava chegando. Mas quando o momento que o governo estava tentando fechar a igreja, foi um momento muito doloroso. Muito triste, né? Muito triste. Porque aí onde você viu o povo boliviano católico, a Assembleia de Deus, outras igrejas, nossa igreja de joelho no chão, pedindo a Deus para não fechar a igreja. Aí tem essa liberdade. Sempre em nossas lições bíblicas, nós oramos, né, por países perseguidos, mas temos que orar por esses países que não têm essa oportunidade de escutar a palavra de Deus. Mas também temos que orar por nossa liberdade também em nossos países, né, para ainda continuar e ter fome e ter sede da palavra de Deus. Amém. E uma pergunta que surgiu depois que tu começou a falar sobre isso: o governo ele ainda tenta impedir alguma coisa lá, ou eles meio que deram uma murchada assim e começaram a deixar mais as igrejas se expandirem lá?
Ou eles continuam meio que impedindo? Então, eles querem tentar deixar sua doutrina aí no país. Só que, pelo momento, está um pouco calmo essa parte da igreja. Pelo momento, as igrejas continuam orando pelo país, pelos países perseguidos, né? E nosso país, o governo é esquerdista. Então, ele de uma outra maneira vai tentar fechar a igreja. Mas, mientras a gente tem essa liberdade, tem que aproveitar, adorar a Deus, né? A ser Deus vivo. Fica aí o acaso, né? O governo ele ainda tenta meio que avançar um pouco as políticas que eles têm, né? Diante da parte religiosa. E não só na Igreja da Promessa, mas sim em todas as igrejas, né? Todas. Tanto católica quanto os rituais também, como tu falou, né? As culturas. Então a gente vê que é complicado, sim, o evangelho se expandir nos outros países. Mas por conta de pessoas como o Davi, de pessoas como o pastor dele, por conta dessas pessoas, o evangelho se mantém forte e vai se expandindo cada vez mais, de pouco em pouco, né? A integração de tradições indígenas no país da Bolívia, né? Como que na Bolívia existe uma mistura de crenças indígenas e evangélicas, causando uma prática religiosa única, né? Como que o pessoal lida com essas culturas entrando dentro do evangelho e causando uma mistura e causando talvez até uma nova doutrina, um novo ensinamento. Como que funciona isso lá? Na Bolívia tem gente indígena, tem gente que realmente culturais e gente que realmente adora, como eu falei há pouco, adoração a Pachamama, que ela se chama Mãe Terra. Então ele acredita muito em outros deuses. É a cidade de Cochabamba, La Paz, Oruro e outras cidades. Mas Santa Cruz é uma cidade, pode ser católica, porque uma cidade não é evangélica, porque tem pessoas que acreditam em Deus. Mas o ano passado, deixa eu falar, o Nico, ganhamos uma família inteira católica para a igreja, para Deus principalmente, né? E eles, ao momento que conheceram a verdade realmente, que é a palavra de Deus, eles começaram a assistir nossa igreja, escutar a palavra de Deus. O pastor Diego Lima, ele começaram a assistir nossa igreja. Ao momento que eles falaram, vamos ser membro dessa igreja, eles começaram a tirar a Maria, José, João, esses apóstolos que estão nas igrejas. Então, aí vemos que o povo boliviano é um pouco que adora outros deuses, né? Pega um deus ou alguma cultura para adorar a esse deus, dizendo que ele me ouve, ele me escuta, né? Então, tem tradições que ofertas, né, que são entregadas por Deus. O ano passado, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, na Bolívia, encontrou uma mina, né, uma cueva, assim falando, de crianças, corpo de crianças queimadas, ou seja, dando oferenda para deuses, ou seja, aí tem um negócio, tem mineiros lá que trabalham em minas e eles encontraram criança viva, né, sendo cadáveres de criança, ou seja, tiraram no fogo, ofrendaram. Lá se chama um deus, o inimigo, o diabo, né, chamado de tio. Então é algo que eles ofrendam aos filhos, mas cada ano desaparece muita gente, muita criança. Aí não sabe se é tráfico ou realmente eles são ofrendados para isso. Pois é. Aqui no Brasil teve uma época em que estava acontecendo muito isso, né? Em que os pais começaram a ficar meio preocupados com deixar os seus filhos na rua, brincando, né? Com os outros amigos. E porque tinha vans, carros, né? Que passavam e pegavam as crianças para fazer ritual, né? Então, meio que isso impacta, né? O povo cristão e também o povo que não é cristão. Porque, querendo ou não, é um ato muito triste, né? Pra gente. Mas que, infelizmente, tem pessoas que creem nisso. Aí existe um lado que é o povo cristão, né? Que tenta manter o evangelho, manter a sua palavra, manter os ensinamentos firmes. Tem um lado que infelizmente deixa as pessoas com medo, né?
O próximo assunto que a gente vai tratar aqui é sobre o papel que a igreja tem na luta contra a pobreza. Porque em algum momento tu me falou que a igreja ela tem ações sociais onde ela ajuda pessoas moradoras de rua e também ajuda também em hospitais, né? Tu me falou que tem ações sociais. Lá na igreja onde tu estava, tu falou que ainda não havia feito ações sociais para combater a pobreza no modo geral. Isso. Mas vocês tiveram algumas ações sociais, né, em ajuda de moradores de rua. Como é que foi essa situação? As igrejas lá, a nossa igreja, falando agora, a Igreja da Promessa, foi chamado realmente para um outro pastor, para um outro amigo do pastor Diego, e eles levavam comida, janta para toda terça-feira. E aquele amigo disse, vou chamar o pastor Diego, porque eles também precisam de comer a comida espiritual. Aí o pastor Diego atendeu essa ligação e o pastor Diego rapidamente atendeu a igreja, vamos colaborar, vamos ajudar os irmãos, os líderes da igreja. Pastor, a gente vai com o senhor. Então a gente começou essa ajuda social com mais de 25 moradores de ruas. Aí começaram a palavra, a pregar, eles gostaram muito de ouvir a palavra de Deus. Teve um momento que, em outra ocasião que eles foram, irmãos e irmãs da igreja foram para lá e começaram a ver a situação deles. Tinha um homem que estava com um saco aqui e o órgão estava fora. Em um momento de frio, ele estava assim, sofrendo bastante. Então, a igreja começou a levar comida, começou a ajudar mais e mais. A igreja parou um pouco na situação que tive na Bolívia. Foi o caso do censo, né, que teve um problema, parou toda a Bolívia. Não tinha movimento, não tinha ônibus para se mover, não havia nada. E então a igreja voltou a fazer essa ajuda social. Então agora continua a fazer essa ajuda social para esses moradores de rua, e a igreja Adventista da Promessa está sempre com mãos abertas para acessar a ajuda social. A gente vê, né, que não impacta somente as pessoas que recebem esse tipo de ajuda, né, mas impacta também a igreja no geral. Isso. Impacta os membros, né, da igreja, porque a situação que tu vê em que as pessoas estão, meio que isso te incomoda, né? Meio que isso acaba te causando cômodo interior. Isso. Quando tu vê aquilo, imediatamente tu sente a vontade de ajudar, e a oportunidade que tu tem de ajudar é melhor ainda quando tem a comunhão da igreja, né, e que tu sabe que tu faz parte de todo aquele movimento. Então quando tu age na vida daquelas pessoas, depois de ter feito a diferença, né, na vida delas, dando um tratamento, dando uma ajuda, dando um apoio no frio, com alimentação, na saúde e etc. Quando tu dá esse apoio, essa ajuda, a pessoa sente a diferença, sente o apoio. E às vezes isso é uma iniciativa da pessoa seguir em frente. Porque muitos dos moradores de rua, quando a gente tem um projeto Amor ao Próximo aqui, que tu conheceu, né, que é do irmão Adriano lá do Rio Grande do Sul, quando a gente ia fazer esses projetos, muitas das pessoas que recebiam essa ajuda, as pessoas pegavam suas coisas e seguiam a vida a um rumo diferente de que elas estavam. Ou seja, elas tinham a oportunidade de ter uma vida nova, de ter uma vida estável de novo? Tinham. Só que muitas pessoas não queriam. Muitas pessoas, era briga com familiar, era situação de drogas em si, situação de bebida, alcoolismo. Mas a maioria era por conta de brigas familiares. E isso a gente fica meio que triste, né? Mas acontece, infelizmente. Então as pessoas veem que elas têm a oportunidade de seguir uma vida nova, de construir uma vida estável de novo, elas agarram aquela oportunidade com tudo, né? E a igreja, ela tá aí para apoiar isso, para apoiar que essas pessoas não somente tratem os seus problemas familiares e seus problemas com vícios, mas sim tratar também a sua vida no geral, para a pessoa simplesmente se levantar, erguer a cabeça e focar no futuro dela. Focar numa vida com família, com filhos, uma esposa e por aí vai.
Entendi. Então esses projetos são muito importantes, porque causam uma diferença muito grande na vida das pessoas. O próximo assunto é sobre os debates sociais e culturais na Bolívia. As questões como o papel das igrejas na promoção da justiça social, igualdade de gênero e direitos humanos são coisas que têm sido foco nas... Eita, de novo. Finalizando com a nossa última pergunta do modo geral, a gente vai perguntar agora sobre a educação e a saúde na Bolívia, né? Algumas das igrejas, elas têm desempenhado lá na Bolívia um papel vital na oferta de serviços educacionais, ou seja, professores, e também na saúde, né? Com enfermeiros e por aí vai, especialmente nas áreas rurais e mais carentes, que precisam realmente disso. A pergunta que fica é, a igreja realmente tem desempenhado esse papel lá? Tu tem visto a igreja tomando essa frente, tomando essa atitude na Bolívia? A igreja lá na Bolívia tem essa atitude de decidir, vamos ofertar. Por exemplo, tem igreja que faz doações de sangue, né? Uhum. Tem igreja que tem doutores, tem médico, né? Ou seja, tive um tempo que as igrejas chamam médico para fazer uma ajuda social entre médicos, um bairro, um evento, um lugar, uma cidade. Tem bairro que precisa de médico, porque a saúde não é assim 100% boa lá na Bolívia, né? Mas certa parte boa, mas não tão boa. Então tem igreja que contrata ou nas igrejas tem médico, né? Um membro de médico, um líder médico. Diz, vamos fazer um evento de medicina, vamos em bairro tal, lugar tal. Então, essa ajuda social do médico sempre tem, né? Graças a Deus. Incluso nossa igreja, 2014, fiz um evento bem grande de médico dentro da igreja, né? Foi um atendimento desde a manhã às 3 da tarde. Muita gente conheceu a igreja, muita gente, além de ter médico, né, atendimento de graça, tive um momento da palavra, um folheto dando para as pessoas. E lembrando, 2018 também tive um médico que foram para lá, daqui do Brasil, foram para lá. E foi um momento bom, onde você conhece, pode compartilhar a palavra do Senhor com um vizinho que talvez nunca ouviu, com um vizinho também que você conhecia, né? Perto da igreja. Então, tem esses eventos assim, como médicos, saúde, professores que dão aulas para as escolas particulares ou escolas cristãs, né? E isso ajuda bastante porque você vê aí compromisso que o professor, compromisso que o doutor tem com Deus, né? Eu sou médico, eu também vou falar da palavra de Deus. Havia um tempo que o médico na Bolívia não podia falar de Deus no seu hospital, lugar onde trabalhava. Agora é permitido, graças a Deus, que eles podem falar. Tem a vontade, tem a alegria, mas tinha muitos nesse tempo que falavam: não, se é para morrer, eu vou morrer. É mais falando a palavra de Deus. Como que tu falou sobre as escolas cristãs, né? Como que funciona essas escolas cristãs lá que tu falou, que eu fiquei curioso nessa parte. Tá. Então, tem escolas cristãs de igreja do sétimo dia. Sim. É tipo as que tem no Brasil? Isso mesmo, é assim mesmo, né? E são professores cristãos que ensinam a sua doutrina, né? Tem momento de culto, tem momento de tudo isso. Aí tem faculdade também que tem igreja, né? Que são cristãs, né? E isso vai avançando, vai pelo menos ensinando a palavra de Cristo, né? Aqui algumas estão erradas, né? Nessa área, mas ensinando a palavra de Cristo, a pessoa vai crescendo conhecendo a Deus, né?